Muito bem, vamos continuar. A gente está no Daf Yutet Amud Aleph. Achei aqui uma Gemara com desenhos que eu vou mostrar para vocês na continuação. Vai ficando mais fácil a gente entender. Então, a gente falou que a Sugiá que foi estudada antes era o modo como estavam a Sugiá em Sura, que com relação a uma Sadra que não tem Tsimin, discutiram a Bairava se serve ou se não serve, mas se tiver Tsimin, os dois concordam que está kasher. Deixa eu tirar a Gemara rapidinho, só para mostrar para vocês o que a gente está tratando. A gente está tratando, esse é o desenho aqui, essa é a nossa Sadra. A gente tem aqui a casa. A Arsadra é essa parte aqui, com uma cobertura que não é kasher para açúcar. E temos aqui no meio o lugar onde a pessoa quer fazer açúcar. Essas pilastras aqui, essas amudot, essas estacas, elas são chamadas psimin. Então aqui a discussão é se esses psimin eles servem de parede ou não. Então Abaye falou que serve, Erava falou que não serve, certo? Então vamos continuar a Gemara. Fala para a gente, Agmará, o seguinte. É... Bepun matem se queja al gabe achsada shein la psimin divrei akol psula. Se a pessoa fez uma sucá na arsadra, certo? Nessa parte do meio, sem psimin, todo mundo concorda que é passul. Porque a arsadra, a parte do teto não kasher, tem 4 amot, então as paredes da casa não servem de paredes para sucá. E não se fala piti kraiored vesotem, e a ponta da sadra, a ponta desse todo, a gente não fala que é como se ela fechasse, certo? Deixa eu mostrar aqui de novo um outro desenho aqui para vocês, para entender melhor. Também vai ajudar a entender o que a gente viu antes. A opinião que foi trazida primeiro diz o seguinte: mesmo que aqui eu tenho 4 amot, então as paredes da casa não servem de parede para sucar, a ponta desse todo a gente fala piti kraiored vesotem. É como se aqui nessa ponta ela descesse. Essa é a opinião de Abaye, certo? De acordo com Abaye, a gente fala isso. De acordo com Rava, a gente não fala. Essa foi realmente a discussão entre os dois. Agora, a Gemara está falando que não, que todo mundo concorda que se não tiver psimin, de acordo com essa segunda versão da discussão, todo mundo concorda que se não tem essas estacas, não se fala Pitigar Sotem, está passur. E este Lapsimin, agora, quando tem essas estacas, discutiram a Bairá e Vasita Kasher ou não. A Baia Marksherá, Rava Marpsulá. De acordo com a Baia Suká está Kasherá, de acordo com o Rava não. A Baia Marksherá, qual o motivo dele? Amrinan Lavud, a gente fala Lavud. Entre todos esses psimin, mesmo que eles são feitos para segurar o todo, a gente pode falar lavud e considerar que eles são virtualmente fechados e servirem de parede para açúcar que está lá no meio. Rava Mar, psulá, lomrinan lavud. E Rava fala que não, a gente não fala lavud. Nesse caso não se fala o din de lavud, por quê? Porque de acordo com o Rava não só lavud, porque esses sinim não foram feitos como parede para açúcar. O din de lavut que a gente fala, que é virtualmente fechado, é quando aquelas paredes foram feitas para açúcar, só que não são completamente fechadas. Então a gente fala lavut para considerar fechado. Mas, no caso desses sinim, essas estacas que tem em volta, esses pilastres que tem em volta, eles foram feitos para segurar o toldo que está para o lado da casa, não como parede para açúcar. Então não fala lavud. Velcheta kelishna kama. E Allahá é como a primeira linguagem que, quando não tem psimin, discutiram a Bairava, mas quando tem psimin, todo mundo concorda que a suká está ksherá. Então, mesmo que esses psimin, esses pilastres foram feitos para segurar o todo, servem de suká, parede para suká. Conta Gemara. Ravashi Ashkechel Rav Kahana de Kamesakech al Gabei Achsadra She'en la Psimin. Certa vez Ravashi encontrou Rav Kahana que tinha feito a sucá dele em uma Achsadra, certo? No meio ali da casa, no meio entre os todos, que não tinha Psimin. E se baseou aparentemente no din de Pita e Kra Revesotem, como se a ponta do todo fechasse e servisse de parede. Amarlei, lo savar lamar, lo savar mar ade amarava, esta psimim tirai, na psimim sulá, perguntou Ravashi para Rav Kahana, peraí, você não concorda com Rava,
que se tem psimin, tá kasher, e se não tem, tá pasul. Como você fez a sukkah dessa forma? Ach veilei nirem bibifnim veshave mibachutz. Inam nirem mibachutz veshave mibifnim. E aí, Rav Kahana, que era o dono da sukkah, mostrou para Rava, mostrou para Ravashi, que perguntou para ele, tinha dentro da sukkah, deixa eu mostrar aqui de novo o desenho para vocês, para entender mais claro. Opa, agora sim. Aqui, ele fez açúcar aqui no meio, certo? Esse é o meio da sadra. Aqui tem 4 amot, então isso não serve de parede da açúcar. E ele pôs os har dele aqui. Agora, dentro da açúcar dele, tinha essa mechitzá, que essa mechitzá, ela não era só um L, ela era um L, mas ela tinha um pedacinho aqui. Tá vendo esse pedacinho a mais de madeira? Ou seja, ela é como se fosse um C. O que que acontece? O que que isso faz? Então vamos entender. Então Ravashi respondeu o seguinte: Ravashi mostrou para Rav Kahana, desculpa, Rav Kahana, que é o dono da sukkah, mostrou para Ravashi esse pedaço de madeira, que o que que a gente faz com ele? Então vamos desenhar aqui só para ficar claro. A gente tinha aqui no meio o lugar onde é a sukkah. A gente tem a arsadra em volta. Espero que esses desenhos ajudem a entender. Tinha a arsadra em volta, certo? Que não é Ksherá. E Ravashi tinha aqui no meio uma mechitzá. Espera aí. Tinha aqui no meio uma mechitzá, certo? Espero que dê para ver direito. Tinha aqui uma mechitzá. E essa mechitzá tinha um pedacinho de madeira para esse lado. Ou para esse, ou para o outro, certo? São duas respostas. Então, Ravashi respondeu para ele: Olha, eu sei que você está olhando a Arsadra. Se você olhar a Arsadra desse lado, parece que eu não tenho paredes. Se você estiver desse lado e olhar tudo, cadê minhas paredes? Está estranho. Mas Ravashi mostrou para ele o seguinte: mostrou para ele que tem um pedacinho de madeira que vem aqui desse lado. Esse pedacinho de madeira, ele que tem nesse lado, ele tem nessa direção, ele considera como se toda essa parte aqui fosse fechada. É como se fosse um desses Tsimin. Ou seja, se você olhar de fora, quem olha desse lado não vê nada. Vou mostrar o primeiro caso. Ravashi e Rav Kahana estavam aparentemente nessa parte da Sukkah. E aí Ravashi falou Rav Kahana, peraí, cadê as paredes da sua Sukkah? Eu não estou vendo parede nenhuma. Aqui você tem uma parede, talvez, aqui você tem outra, mas está faltando parede. Não estou vendo 3 paredes aqui. E aí Ravashi mostrou para ele, desculpa, Rav Kahana mostrou para ele que tem esse pedacinho de parede que é para o lado de dentro, que a gente pode considerar como se ele esticasse também para o lado de fora. E aí ele vai ser considerado uma parede, certo? Então, nirem bifnim veshavim bachutz, inami nirem bachutz veshavim bifnim. Ele é visível de dentro e não de fora, o visível de fora não de dentro, e a halakha é que ele serve como psimin. Ele é considerado como se fosse um dos psimin, e aí, consequentemente, é como se na sukkah de Ravashi tivessem psimin. De Itmar, como foi dito, Niremi Bachutz Veshavem Bifnim, se ele é visível de fora, mas não de dentro, Nidon Mishum Lechem, Velechem no Psimin. Alguma coisa que ele é visível de fora, mas não de dentro, ele serve como lechem. O que que é lechem? Lechem é o negócio que a gente disse que existe numa voi, certo? O que que seria isso? Então vamos imaginar que isso daqui já não é mais minha sucá, não é minha sadra, isso é meu mavoi. Eu tenho um hatzer com casas aqui, casas aqui, casas aqui. A gente falou que para cacherizar uma mavoi, esse mavoi aqui no meio é reshuta. Essa parte aqui é reshuta yachid. E aqui fora você tem a rua, que é reshuta rabim. Agora, eles são muito parecidos, então a pessoa pode acabar carregando de uma voi para o Reshut Rabim. Então, vieram Hazal e falaram, olha, coloca alguma coisa aqui para separar. Então, é possível colocar uma corá em cima, é possível colocar uma estaca em cima para diferenciar, para as pessoas verem e não acabarem carregando de lá para cá. Ou é possível colocar um leche também. O que que seria o leche? O leche é um pedacinho de madeira. Eu posso colocar um pedacinho de madeira que vai servir
de lembrança. Então, por exemplo, eu posso colocar uma madeira aqui. Se eu colocar um pedacinho de madeira aqui na ponta, então todo mundo que está andando por aqui vê esse pedacinho de madeira e lembra que aqui é Reshut Ahid, aqui é Reshut Rabim, e não vai levar para lá. Porém, aparece na Braita que mesmo que eu coloque um pedacinho de madeira no sentido da parede, no sentido do muro, opa, saiu errado. Mesmo que eu coloque um pedacinho de madeira aqui no sentido do muro, por exemplo, que ele não é reconhecível, para quem está dentro, não parece com lerre. Para quem está dentro, parece que é só a continuação da parede. Mesmo assim, se ele é Niremi Bahutz, se quem está fora vê claramente que ele não é continuação da parede, porque aqui não tem parede, aqui é só um pedacinho de madeira, Veshavemi Bifnim, mas para quem está dentro, ele parece continuação da parede, parece Shaveh Beshaveh, continuação, mesmo assim, Nidon Mishum Lechi, ele é considerado Lechi, Velechi Ainu Ptsimin, e Lechi ele tem a halakha de Ptsimin, ele é considerado como se ele fosse os próprios psimin. E aí é como se a açúcar de Rav Kahana tivesse psimin e, consequentemente, ela é xerá, certo? Então, ele concorda com a halakha que foi dita antes, que se tem psimin é kasher, se não, Tana. Fala, Braita. Pesel ayotze min açúcar nidon kesuká. Aparece na Braita uma frase genérica que a gente vai... A frase diz que Pesel ayotze min açúcar nidon kesuká. Agora, uma pergunta com a câmera. Mai Pesel, o que é esse Pesel? Ayotze min açúcar, o que é isso? Então, a gente vai trazer algumas explicações. Amarula, fala Ula, Kanim ayotzim leachorei suká. Ravula fala o seguinte, o que é Pesel ayotze min açúcar? São canim que saem para a parte de trás da suká. Ou seja, eu tenho uma sucá construída, normal, vamos imaginar 4 paredes de sucá, e eu coloquei estacas de madeira como schach. Agora, as estacas são muito grandes, muito compridas, e parte delas saem para fora da sucá. Então, se eu tenho a minha sucá fechada, parte delas estão para o outro lado da parede. Fala aqui a Gemara que essas estacas de madeira que estão para o outro lado da parede, do mesmo jeito que elas são schar kasher do meu lado da parede, do lado de dentro da sucá, elas também são schar kasher do lado de fora da sucá. E aquilo também vai ser considerado uma sucá. Pergunta a Gemara, vê a baina shosh fanot. Fala, mas espera aí. Se eu só tenho a parede que fecha a minha sucá e schar saindo para fora, não tem uma sucá que tirar do lado de fora, não tem paredes lá. Como eu posso sentar? Responde Agmará, bedeika. Está tratando que tem paredes, que as minhas paredes também continuam para aquele lado. Então a minha sucá é meio como se fosse no formato de um H enorme. Eu tenho 2 paredes compridas, uma parede no meio, e o schar que está do meu lado da sucá, do lado interno, vai também para o lado de trás. Por isso, posso sentar também na parte de fora, porque tem 3 paredes e schar kasher. Mas fala, peraí, precisa ter kasher suká, precisa ter tamanho suficiente de suká, precisa ter 7% de tfahim. Bedeika, realmente está acertando que tem. Tem 7% de tfahim. As minhas paredes que vão para o outro lado da suká, elas têm 7 de tfahim. Mas espera aí, precisa ter mais sombra do que sol? Tá bom que você está falando que o schar que sai da parte da sucá para fora, ele também é considerado schar kasher, mas tem que ter mais sombra do que sol? Responde a bedeika, está tratando que realmente tem, schar kasher, tem bastante schar pro lado de fora. Ou seja, a minha sucá ela tem o formato de um ret, eu fiz açúcar de um lado, só que tem paredes mais compridas que vão mais para longe, do tamanho de açúcar. E o schar que eu coloquei na minha açúcar ele é muito comprido, ele também vai para o outro lado. E a parte do outro lado também é kasher. Agora, pergunta se é assim, Yahi, Mailemeimar, se é assim, qual é o hidush? Se eu tenho 3 paredes, tem o tamanho correto de açúcar, tem o schar kasher, que faz sombra, é óbvio que a parte externa da sucá, a parte de trás da sucá, por que não? Porque eu diria que não está kasher. Mal de tema que eu poderia pensar, oilo legavai a vida e levar a vida e emaló kamashmelan. Eu poderia pensar que essa parede do meio e os schar foram feitas para ficar de sucá, de schar na minha sucá, na parte interna. Então a parte que é para trás, que não foi pensado, não foi planejado,
Pashut saiu comprido demais, então talvez essa parte não é considerada suká, porque não foi feito para isso. Kamash Melan, que mesmo que eu não tive intenção, não foi intencional fazer isso, tá kasher. Rabba e Rav Yosef, eles têm outra explicação para Pesach Yotzem na Sukkah. Eles falam que é o sar que sai para fora da Sukkah, para frente. Eu tenho uma Sukkah de 3 paredes e o sar é muito comprido e para o lado que não tem parede, ele continua seguindo. O Mashcha Veaz Lachat Dofen Beadayu. E uma das paredes continua naquele caminho, continua seguindo daquele lado. Ou seja, a minha sucá não tem paredes do mesmo tamanho, do mesmo comprimento. A minha sucá, ela tem o tamanho de sucá necessário e tem mais uma parede que vai mais longe e o scar continua com ela. Mal do tema que eu poderia pensar, a leite vai Hersher Sukkah, Kamash Melan. Eu poderia pensar que nessa parte não tem Hersher Sukkah. Essa parte não é kasher, Kamash Melan, que já que ela é continuação de uma Sukkah Ksherah, Kamash Melan, que ela sim é válida. Já vou mostrar o desenho para vocês, para ficar tudo claro. O miutah hamatam ramtzilata. Rav Yochanan fala, não, dá outra explicação. O que é Pesel Yosem na Sukkah? É uma sucá que a maior parte dela tem mais sol. Desculpa, a maior parte dela tem mais sombra do que sol, takshirá. E tem um pedacinho da sucá que tem mais sol do que sombra. Tem poucos rach. Tem um pedacinho da sucá com poucos rach. Então eu poderia dizer, mal de tempo, o que eu pensaria? Tipasel beach curta. Esse pedacinho da sucá que tem mais sol do que sombra está inválido. Kamash Melan, que a gente analisa a sucá de uma forma completa. O Mayotse, o que significa a linguagem Pesel Ayotse Minasuká? As duas primeiras explicações falaram que é o Sar que sai para fora da Suká, para trás ou para frente. Aqui, o que significa que sai da Suká? A priori é a própria Suká, às vezes mais sol, às vezes mais sombra. Yotse Mersher Suká. É um pedacinho da Suká que sai da parte de Kashrut, sai da parte de Ersher Suká, porque tem mais sol do que sombra. Rabi Yoshai Amar, Rabi Yoshai dá outra explicação. Lonit rechaila leschach pasul pachot mishlosha besuká ktana. Rabi Yoshai fala que está tratando o seguinte, uma suká pequena, uma suká de 7 por 7 tfachim, e ela tem menos do que 3 tfachim de schach pasul. Eu poderia dizer que essa sucata psulá, já que tem schach pasul, eu não tenho 7 por 7 tfachim de schach kasher, kamash melan, que não. Que já que eu tenho o tamanho de 7 por 7 tfachim, e eu tenho a maior parte de schach kasher, e o schach pasul é um pedaço pequeno, tá kasher. O mayotze, yotze mitorat suká. O que está escrito pesela yotze minasuká, significa que parte do schach, ele perdeu o nome de suká. Ele é uma parte que diminui a minha suká na teoria, mesmo assim a suká está ksherá. Matkivlar Avoshaya perguntou, Avoshaya, lo yela vir, ve'avir pachot meshoshat vachim besuká ktanami pasil. Fala, Avoshaya, olha, qual a diferença se schach kasher ou schach pasul? Arei, schach pasul, um schach inválido, é igual ar, certo? Não é pior do que ar. Ar é até pior, ele invalida com mais. E ar, se eu tenho um pedacinho de ar na minha sucá, ele não invalida a minha sucá, mesmo uma sucá pequena. Se eu tiver 5 tvachim de schach kasher e 2 tvachim de ar, que não está fechado, a sucá está ksherá. Por quê? Porque eu pensaria diferente, ou seja, de acordo com essa explicação, o alahá que foi dito aqui, uma alahá é óbvia, qual o hidush? אמר לרבי אבא, זה מצטרף וישנים תחתיו, וזה מצטרף ואין ישנים תחתיו. Para Rabi Abba, a diferença é o seguinte, a diferença é que se for ar, então ele se junta para completar o tamanho de 7 tefachim, mas não pode dormir embaixo. Agora, se for schach pasul, ele se junta para completar 7 tefachim, mas não pode dormir embaixo. Quando é schach pasul, eu não posso dormir embaixo. Então a gente viu 4 explicações para o que aparece pesel yotzem na suká, nidon que suká. Vamos só ver elas aqui no desenho para ficar claro. Primeira explicação foi essa. Eu tenho aqui a minha suká, essa parte daqui é a minha suká ksherá, e para a parte de trás acabou formando uma suká, porque eu tinha paredes mais compridas, essa parede e essa parede eram mais compridas, e os schach em cima também, ele acabou indo para esse lado. Kamash Milan, que mesmo que eu não tive intenção de construir essa suká, se ela tiver o tamanho necessário e os schach kasher, a suká está ksherá.
Essa foi a primeira explicação. Segunda explicação. Vai, desculpa, caiu. Segunda explicação, essa aqui. Essa parte, o schach é kasher. Nessa parte, o schach está como se deve. Vou botar meio brilhante aqui. Nessa parte, eu tenho o schach kasher como se deve. E tem uma parede que continua. E aqui tem schach kasher. Então, mesmo que nessa parte aqui de fora só tem uma parede, já que ela é continuação da minha sukkah, a sukkah está kasherá. Terceira explicação, parte da sukkah tem mais sol do que sombra. Mesmo assim, está tudo kasher. E quarta explicação, vocês têm aqui, a quarta explicação é uma sukkah que ela tem parte Shrach Kasher e parte Shrach Pasul. Então, nesse caso, esse Pesel Yotzim na sukkah, ele é nidon que sukkah, ele é considerado como se fosse parte da sukkah, e a sukkah continua Ksherá, porque eles se juntam. Porém, pergunta a Gemara, pergunta a Gemara, é, o Mika, Midei, Deit, Tzarufei, Mitztarev, Veu, Atzmo, Eno, Kasher. Pergunta Gemara, você está me falando o seguinte, você está me falando quando eu tenho, por exemplo, 5 tefachim de Shrach Kasher e 2 de Shrach Pasul, tá Kasher, a minha açúcar tá Kasherá, como se ela tivesse 7 tefachim, só não posso dormir embaixo. Pergunta Gemara, será que existe isso? Que, por um lado, ele se junta para completar o shiur, e, por outro lado, ele é inválido por si só, eu não posso dormir nessa parte da sukkah? Amar Rabi Tzak ben Eliashiv, falou Rabi Tzak ben Eliashiv, sim, existe isso. Isso é um conceito que aparece em outros lugares, onde, por exemplo, Tit Anirok Yochiach. Tit Anirok, o que é Tit Anirok? Tit como chama? Cimento, certo? Que servia para construção. Podia ser cimento, podia ser barro, alguma coisa que serve para construção. Se ele tiver muito molhado, digamos assim, ele foi feito com muita água, a ponto de que dá para jogar ele de um clipe para o outro. Ele não é sólido suficiente para ficar parado dentro de um cli. Se eu tiver esse tit dentro de um barril e virar o barril, ele escorre para o barril do lado. Se ele tem essa medição de como chamar isso? De liquidez, mitzaref lerbaim seah, e eu tiver isso em um mikve, essa parte de tit, ela entra na conta de 40 CA. Um mikve para estar kasher, ele tem que ter 40 CA de água, certo? 40 CA de água, tem discussão exatamente quanto é, mas é entre 600 e 900 litros. O mikve para estar kasher tem que ter entre 600 e 900 litros de água. Porém, fala a Braita que se eu tiver junto com a água titanirok, eu tiver esse cimento que ele tem uma certa liquidez, que dá para jogar ele de um clipe para o outro, ele escorre de um clipe para o outro, ele é contado nesse volume. Então, se eu tiver 39 CO de água e uma CA de TIT, é como se eu tivesse aqui 40, porque ele é considerado água para juntar açúcar. Porém, mas se alguém pegar um mikve, em vez de colocar água, colocar 40 CA desse tit, 40 CA desse cimento liquidado, não é liquidado, mas líquido, não valeu a tvilá. Não serviu de tvilá. Ou seja, ele serve para se juntar, ele serve para completar a medida de um mikve cheio de água, mas ele por si só é inválido. Então aqui também. O Shrach Pasul, ele serve para completar a medida da água, o Shrach Pasul serve para completar a medida da sukkah, mas ele por si só é inválido, certo? Então, existe esse conceito de algo que ele serve para completar, mas por si só ele não é kasher. Mais uma Mishnah. Alcei sukato kimin tsarif. Oxe samchala kotel. Alguém que faz uma sucá que não tem teto. É como se fosse uma tenda, ou ele pegou o schach e apoiou o schach na madeira, certo? Formando um triângulo. E o schach é a parede, ou seja, não tem teto. O schach próprio, ele é tanto schach quanto parede. Rav Lezer posel, mipnei shin lagar, chameu ksirim. Rav Lezer fala, tá passul, isso está inválido, porque precisa ter teto. A sucá para ser ksherá, ela precisa ter teto. E Chachamim fala, não, tá kasher. Eu tenho schach kasher, eu tenho parede e tudo como se deve. Tana, fala Braita. Moder Rav Lezer shem migbia mina karka tefach, ou shei fliga mina kotel tefach, shei ksherá.
Para Blazer, fala Gumará, que Rablezer concorda que se eu, por exemplo, peguei os racks, certo? Eu peguei a minha esteira e apoiei ela na parede, é uma esteira mais dura, apoiei ela na parede e ficou um triângulo. Rablezer falou que isso daqui está inválido porque não tem teto. Mas, se eu levantar isso do chão um tefar, ou seja, eu faço uma paredezinha de um tefar no chão, e aí eu coloco o meu shar na diagonal, ou se eu distanciei da parede um tefar e coloquei um teto de um tefar entre a parede e a esteira, então o Reblezer concorda que tem teto. Quando eu fiz um calço de um tefar e subi a esteira, então aquilo é a parede e a esteira é teto. E se eu afastei um tefach da parede e coloquei um tefach lá de schar kasher, por exemplo, então aquele tefach é chamado de gag, é chamado de teto, e o resto é chamado de parede. Aí está kasher. Então, para Rabbi Eliezer, precisa ter um teto de pelo menos um tefach, aí está kasher. Maitamayo de Rabanan. Qual o motivo de Rabanan? Shipuei olim koalim damo. De acordo com Rabanan, Shipuei olim, uma tenda no Meshupá, como fala isso? Uma tenda inclinada é uma tenda. O teto não precisa ser reto, pode ser inclinado. Uma tenda inclinada é uma tenda. Isso é o motivo de Rabanan. Para Rabanan tem teto, é um teto inclinado. Rabeleza fala, não, teto inclinado não é teto. Precisa de teto reto. Rabanan fala que não, teto serve mesmo inclinado. Abai acho que aquele Rav Yosef de Kagan e Bekilat Hatanim Basuká. Certa vez, Abai encontrou Rav Yosef que ele estava dentro de uma suká ksherá, só que dentro da suká ele tinha colocado uma cama com kilat hatanim, que é aquela tenda que se colocava em volta da cama. Amalei Keman, a priori, quando Rav Yosef está sentado dentro disso, dentro da suká, ele está seguindo qual linha? Ele está seguindo a linha de Rablezer, que Rablezer, por quê? Porque ele entende que essa tenda em volta da cama, por não ter teto, ela não é considerada tenda, então a gente desconsidera ela, e é considerado que Rav Yosef está dentro da suká. Ou seja, essa Kilat Hatanim que está em cima da cama não é chamado de Oelarai, não é chamado de tenda. Por isso eu posso ficar dentro dela, dentro da suká, e é considerado que eu estou dentro da suká. Então, a priori, Rav Yosef seguiu a opinião de quem? Seguiu a opinião de Rav Eliezer, que uma tenda diagonal, sem teto, não é tenda. Então, eu posso dormir dentro dela, dentro da suká, porque ela é desconsiderada. Aí perguntou Abai para Rav Yosef, Shava Rabanan ve'avad que Rav Eliezer? Você abandonou a opinião de Rabanan e seguiu a opinião de Rav Eliezer? Amarlei Braita Ifratanen. Falou Rav Yosef, tem uma Braita que diz o contrário da Mishnah com relação às opiniões. Tem uma Braita que diz Rav Eliezer Machshir ve'chachamim poslim, que Rav Eliezer cacheriza uma suká que ela é triangular, sem teto, e Chachamim invalidam. De acordo com o Chachamim, uma suká que ela é triangular, que ela é igual uma tenda, que ela não tem teto, ela é inválida. Então, eu que estou desconsiderando essa Kilat Hatanim em volta da cama como tenda, e considerando que eu estou na suká, eu estou seguindo a opinião de Rabanan, que o que é na diagonal, o que é triangular e não tem teto, é desconsiderado. Abai perguntou para ele, tá bom, você tem uma braita que diz o contrário da Mishnah, mas Shavak Matnidin Vavak a braita, se abandonou a Mishnah e está seguindo a braita, Mishnah é mais forte que braita. As Mishnayot foram citadas por Rebbe, Braitas foram citadas por Rabi Hia. A Mishnah é mais forte que a Braita. Então, se você tem na Mishnah uma opinião e na Braita outra, a gente geralmente segue a Mishnah. E de acordo com a Mishnah, para Rabanan, uma suká triangular é ksherá. Então, você que está embaixo de uma tenda dentro da suká, você não está na suká. Amarlei respondeu Rav Yosef, matniti nehidei. Falou, olha, não, a Mishnah que disse que Rav Eliezer Posel e Chachamim Achirim, ela é uma opinião única. Detânia, opinião única significa, ela é a opinião de um Chacham. Porque está dizendo na Braita o seguinte, alguém que faz a suká dele triangular, ou ele apoia o schach no kotel, e de novo, não tem teto, Rabi Natan Omer Chachamim, Rav Eliezer Posel Neishin Lagav Chachamim Achirim. Rabi Natan falou o que aparece na nossa Mishnah. Ou seja, a nossa Mishnah que disse que Rav Eliezer Posel Neishin Lagav Vechachamim Achirim não é a opinião de todos os Chachamim com relação à opinião de Rav Eliezer Chachamim.
É a opinião de Rabi Natan. E Rabi Natan disse que de acordo com Rabi Eliezer é pasul e de acordo com Ramim é kasher. Mas na Braita a gente encontra que a opinião dos outros sábios da época é que era o contrário, que Rabi Eliezer machir e Chachamim poslim. Então, se for assim, se Rahamim possuir uma sucá triangular, porque não tem teto, então dormir dentro de uma kilat hatanim que não tem teto, dentro da sucá, tá beceder, porque a kilat hatanim sem teto é desconsiderada, então é contrário que eu estou dormindo dentro da sucá. Por isso, Davi se fez como se deve. Escolha.